Vamos lá, gurizada. Vamos conversar sobre essa vitória do Internacional tão importante pela forma como ela aconteceu, com tantos esclarecimentos, né, em relação ao que é o novo Internacional. E o ponto... Ei, tá acompanhando o comentário aí? Legal, mas antes presta atenção no baldaço aqui. Tu teve uma dívida expressiva, não conseguiu pagar, te atrapalhou e agora tu tá com nome sujo, CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito, tu tá sem crédito, sem conseguir fazer nada. Vamos resolver isso? Ah, Baldasso, eu tenho que pagar o que eu tô devendo para resolver até, mas tu pode limpar o teu nome agora, antes de quitar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Tá aqui na tela o WhatsApp. Numa ação rápida, segura e eficaz, a Life Assessoria vai limpar o teu nome antes de tu quitar o que tu tá devendo para tu voltar a ter crédito, poder trabalhar e fazer tuas coisas. Chama eles agora aqui, tá bom? Vambora. E o ponto de partida da nossa conversa aqui é justamente esse. Existe um novo Internacional e que algumas pessoas têm dificuldades para entender. Hoje no Debate Raiz eu me indispus com toda a equipe que estava lá. Porque os caras simplesmente estabeleceram que o Fortaleza era o favoritaço para o jogo de hoje. O Meneghetti chegou a dizer que o Inter deveria comemorar o empate, né? O Diogo Rossi disse, Baldasso, tu é um louco, olha a tabela de classificação. É só tu olhar a tabela de classificação, tu vai ver que o Fortaleza é favorito para o jogo de hoje. Blá, 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 pipipi, popopó e popopó. Se eu pegar a tabela do brasileiro, eu não vou ver o time do Roger, eu vou ver o time do Cudê. Porque no Campeonato Brasileiro, até 4 rodadas atrás, ou era o Cudê, ou era o Roger corrigindo as cagadas do Cudê. O time do Roger existe há 4 jogos, e é muito bom. É muito bom. Taticamente, hoje, nós fizemos uma grande partida. No começo, inclusive, perfeita, exuberante. Mas sempre fomos um time organizado no jogo. Eu tenho críticas em relação à postura do Inter no final do primeiro tempo, mas o Inter sempre foi um time organizado e conquistou uma vitória de forma organizada, com um sistema tático estabelecido. O Internacional também tem uma evolução absolutamente significativa no que diz respeito à parte física, à parte psicológica. O Inter que morde o tempo todo. Então, assim, tratem o Inter pelo que o Inter é agora. Criem expectativas com o Inter pelo que o Inter é agora. O verdadeiro Internacional é o Inter do Roger de 4 jogos para cá. Depois que chegou o D'Alessandro, que fechou o esquema ali com o Paixão e com o Roger, o Internacional passou a ser catapultado nas suas questões táticas, pelo Roger, físicas, pelo Paixão, e comportamentais, pelo D'Alessandro. Renasceu o Inter. O Inter renasceu. A minha contestação hoje, a minha contestação lá no Debate Raiz, de que o Fortaleza era favorito porque vem jogando mais e a tabela mostra, a minha contestação era essa. Favorito era o Inter. Porque o Inter, quando é um time competitivo e organizado, pelo tamanho que ele tem, ele sempre vai ser favorito jogando no Beira-Rio. O Inter, quando está jogando bem, sempre vai ser favorito jogando no Beira-Rio, seja contra o Fortaleza, seja contra o Flamengo, ou seja contra o Real Madrid. No Beira-Rio mandamos nós. Um Inter organizado, com todas as valências funcionando, como está funcionando agora, o Inter é sempre favorito no estádio Beira-Rio. Bom, mas o jogo tem as suas circunstâncias, e nós devemos tratá-las aqui. Até os 25 minutos do primeiro tempo, o Inter deu uma aula de futebol. Vamos lá, até os 30. Logo depois do primeiro gol. Do gol do Alan Patrick. O Inter deu uma aula de futebol. Nós tínhamos tudo em campo. Nós tínhamos agressividade, verticalidade, volume tático, envolvente, triangulações, tabelamentos, entrávamos na área de todas as formas, acumulávamos chances de gol, até que fizemos o gol, também numa jogada muito bem construída, fizemos o gol do Alan Patrick. A partir dali, gente, eu torno o Inter tão protagonista do jogo, e eu não aceitei com tanta veemência o Debate Raiz que quis tornar o Fortaleza protagonista do jogo, e eu comprovo aqui para vocês que o protagonista sempre foi o Inter do jogo, pro bem e pro mal. O Internacional jogou muito bem até fazer o seu gol, por causa do Inter. Não por causa do Fortaleza que estava mal. Não, o Inter estava muito bem. E depois, quando o Fortaleza cresceu no jogo e alcançou empate,
Não foi pelo Fortaleza. Foi pela postura do Inter. Então o Inter sempre foi o protagonista para todas as coisas do jogo, para o bem e para o mal. Porque o Inter era o protagonista desse jogo. E esse protagonismo que nós não gostamos, depois do gol do Alan Patrick, foi um equívoco. Porque não é que o Inter tenha se desorganizado. E também é de se entender que o Fortaleza, que queria um empate, toma um gol, óbvio que ele ia adiantar linhas para tentar alguma coisa. O problema foi o Inter ter se submetido a isso. Nada impede que o adversário, em determinado momento do jogo, decida atacar. Só que tu não pode submeter a isso. O Inter se submeteu. Desde o gol do Alan Patrick até o final do primeiro tempo, o Internacional se acomodou em questões defensivas, chamou o Fortaleza para o seu campo e não ocupou mais o campo ofensivo. Até que... gol do Fortaleza. Que não foi uma falha coletiva. Foi uma falha individual do Antony. Se o Antony não tivesse falhado, o Fortaleza nunca teria feito esse gol que fez no jogo. Mas o Antony é um goleiro do Inter. Se ele falhou, falhou. E o Fortaleza estava tão presente no nosso campo defensivo para que esta falha acontecesse por conta de uma postura equivocada do Internacional. Muito bem, o Fortaleza empata o jogo e termina o primeiro tempo. No segundo tempo, o Fortaleza voltou com a mesma ideia que começou o jogo. Atrás da linha da bola, deixa os caras jogar e vamos tentar segurar esse empate. O Inter voltou a estar presente ofensivamente, mas o Inter não repetiu. O Inter não repetiu aquele afã, aquela pompa tática de volume de jogo do começo do jogo. O Inter não conseguiu. Não estou dizendo que estava desorganizado, não estou dizendo nem que jogou mal. Não jogou mal no segundo tempo. Mas não foi aquela caixinha de música que tinha sido no começo do jogo, sabe? Aquele reloginho funcionando direitinho no começo do jogo. Mas também foi bem, conseguiu chegou incessantemente no gol adversário, até que em determinado momento, na marra, o Internacional fez o seu segundo gol com o Gustavo Prado. Isso também faz parte de um time que melhorou e que almeja coisas maiores. Se eu pegar o bojo do jogo de hoje, o que eu posso dizer? Eu digo que o Inter foi mal ou que o Inter foi bem? O Inter foi bem. Em determinados momentos do jogo foi muito bem. Em um determinado momento do jogo foi magnífico, impecável. Mas no geral, com um pequeno eletrocardiogramazinho, mas um eletrocardiogramazinho na parte de cima. O Inter fez uma bela partida e mereceu vencer. O Inter fez uma bela partida e mereceu vencer. E para você que acha, de repente, que eu estou desvalorizando o Fortaleza ao dizer que o Inter é favorito, ao contrário. Isso tem que ser levado em consideração. Isso tem que ser levado em consideração. O Internacional venceu um belo time de futebol. A vitória do Inter hoje não passou pelo Fortaleza jogar mal. E não passou pelo Fortaleza, de repente, ser incapaz. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Fortaleza é um bom time e fez um bom jogo. Mas o Inter foi melhor. Porque o Inter, neste momento em que o Roger aprumou, o Inter é melhor que o Fortaleza. O Inter hoje é melhor que o Fortaleza. É isso que o debate raiz não conseguiu entender hoje. Hoje o Inter é melhor que o Fortaleza. Individualmente, eu tenho algumas considerações a fazer. Os dois melhores jogadores do Internacional na partida foram o Gabriel Carvalho, eleito craque Zacelles, e o Bernabei. Gabriel Carvalho e Bernabei. O Gabriel Carvalho, que para o Kudê era muito jovem e não podia jogar, e o Bernabei, que o Kudê colocou na sarjeta do Beira-Rio. Eu tenho tanta raiva de quem apoiou esse cara, mas tanta raiva, que eu não responderia por mim se alguém viesse defender o Kudê na minha frente de novo. Essas pessoas ferraram o Internacional. Ferraram o Internacional. O Gabriel Carvalho é impressionante, ele tem uma habilidade técnica incrível. O Bernabei hoje esteve presente em todas as jogadas ofensivas do Internacional. O Bernabei participou de todas as triangulações pelo lado esquerdo. Apareceu em diagonal para chutar gol. Fantástico, fantástico Bernabei, fantástico Gabriel Carvalho, os dois melhores jogadores da partida. O centroavante que começou e o centroavante que terminou foram mal, os dois. O Alário foi mal no jogo e o Ricardo Matias que entrou mal no jogo. Fernando e Thiago Maia abrindo o meio-campo não fizeram uma partida exuberante, mas fizeram uma partida correta. Não comprometeram. O Alan Patrick, algumas pessoas cobram do Alan Patrick intensidade. Esqueçam isso. O Alan Patrick nunca vai ser intenso.
Nunca foi e nunca vai ser. Um cara de distribuição de jogo. E foi razoavelmente bem hoje. Acabou fazendo um golaço no primeiro tempo. Defensivamente, eu amo Gabriel Mercado. Eu amo Gabriel Mercado. Melhor do sistema defensivo do Internacional. Vitão também, que é muito melhor que o Uruguai, pelo amor de Deus. Bruno Gomes, partida correta. O Bernabé foi um dos melhores, se não o melhor em campo. E o meu goleiro falhou feio. O Antony vinha sendo uma figura absolutamente útil como terceiro goleiro que é, e sempre aparecendo bem. Hoje ele foi mal, e por muito pouco ele não comprometeu. A saída de bola atabalhoada, até irresponsável, eu diria, poderia ter causado um dano muito maior ao Internacional hoje e ter tirado do Inter a possibilidade da vitória. Graças a Deus, não tirou. O Internacional venceu a partida, o Internacional está, subindo a cada momento mais, porque o Internacional hoje tem 3 figuras que mudaram a história de 2024. Roger, Paixão e D'Alessandro.